3 truques para a lavanderia perfeita. Com frequência, a lavanderia é o cômodo menos lembrado em uma casa. Ela costuma ser deixada de lado quando se trata de planejamento e decoração, o que a torna o destino principal para guardar coisas que não têm um lugar específico na casa. E, como resultado, o ambiente se torna um completo caos. Hoje em dia, as lavanderias estão cada vez menores e muitas vezes são integradas a outros espaços da casa, como por exemplo a cozinha. Isso significa que também é importante considerar ela no planejamento desse ambiente, tornando ela um lugar agradável e organizado. Ter o desejo de mantê-la bonita e em ordem é fundamental para uma boa utilização desse espaço. E por ser um ambiente menos pensado na hora de reformar, surgem muitas dúvidas. Por isso que nesse vídeo você vai aprender como escolher a melhor máquina de lavar para minha lavanderia. E o tanque, como otimizar o espaço com móveis planejados. Posso usar cor ou é melhor o ambiente todo branco? Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa do sonho. Nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques que você pode fazer na sua lavanderia. Vamos começar com os lugares mais comuns que a lavanderia são colocadas em uma residência. Nós temos a lavanderia em sacada, escondidas em algum cantinho com portas de correr, portas camarão. Algumas são integradas com a cozinha, separadas com algum tipo de divisória, ou então um ambiente totalmente separado, exclusivo. Não importa qual é a sua lavanderia, eu imagino que dificilmente ela é prioridade na hora de investir tempo e dinheiro para deixar esse ambiente bonito. Mas hoje vamos parar de deixar a lavanderia para depois e resolver de uma vez por todas esse caso. Afinal, ela também é um ambiente importante na casa e eu vou te mostrar como deixar ela bem planejada, bonita e organizada para melhorar o seu dia a dia. Vamos começar falando dos itens que praticamente toda lavanderia tem: a máquina de lavar e o tanque. A escolha correta dele pode nos ajudar muito na otimização de espaços em uma lavanderia pequena, que é o caso de grande parte dos apartamentos hoje em dia. Para a máquina de lavar, você tem duas opções de abertura: a superior ou a frontal. A primeira, normalmente você encontra por preços mais em conta, então é uma boa opção caso você esteja querendo economizar. Mas se você tem um espaço pequeno, quer otimização e está disposta a investir um pouquinho mais na máquina, eu aconselharia optar pela que tem abertura frontal, que normalmente acaba sendo lave-seque. E ter essas duas funções em uma única máquina vai ser muito útil, principalmente se você mora em uma cidade que chove bastante e pelo fato de poder utilizar a parte de cima como uma bancada. Dessa maneira, um espaço que servia somente para abrir a tampa da máquina, no caso da cobertura superior, aqui você ganha uma bancada para dobrar roupas ou deixar produtos de limpeza. Um ponto que você não pode deixar de se atentar, caso escolha fazer essa bancada: a altura dela. As máquinas de lavar têm tamanhos diferentes, então você precisa garantir que a sua máquina vai entrar com folga embaixo dessa bancada. Algumas pessoas até fazem a bancada mais alta só nessa parte da máquina, mas eu particularmente prefiro quando tudo tem a mesma altura, porque dá uma sensação de continuidade melhor para o ambiente. E falando em otimizar espaços, nosso segundo item que muitas lavanderias têm também pode te ajudar nisso: o tanque. Você pode optar por um tanque mais tradicional, chamado de tanque de coluna, que é o que normalmente as construtoras entregam, ou então um tanque de inox, ou ainda esculpido direto na pedra. E o que te faz otimizar espaço é usar essa parte de baixo dele para armários. Com qualquer um dos três funciona e eu vou te mostrar. No caso do de coluna, você pode colocar algum móvel ali solto em volta dele, que acaba tendo um espacinho ou outro para guardar algumas coisas. Caso você queira disfarçar mais ainda que ele é um tanque desse modelo, você pode fazer uma bancada em volta dele e ainda fazer o armário embaixo, um móvel bem planejado mesmo. Mas se essa for a sua escolha, avalie se não é melhor trocar o tanque todo de uma vez por um de inox, que pode ser ou de embutir ou de sobrepor. Os dois modelos são ótimos. Só lembre que é bom essa pedra ter um rebaixo, que chamamos de área molhada, para não escorrer água pela bancada e pelo chão todo. Fazendo esse móvel dessa maneira, a parte de baixo fica bem mais livre e aí você realmente aproveita para fazer um armário bem otimizado. E o nosso último modelo é o tanque esculpido. Ele dá um ar bem mais clean, já que você enxerga um material só na bancada e no tanque. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas não gostam dele porque ele é um pouco mais difícil de limpar por conta das quinas que ele tem. Só que ele fica bonitinho demais, né? A gente tem um vídeo que falamos só sobre cubas esculpidas. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ver depois. E uma dica extra que eu posso te dar para esses tanques de bancada
é ter uma tampa para eles. Assim, enquanto você não tá usando, ele fica fechado e você ganha mais espaço de bancada. Olha, eu falei que íamos começar com 2 itens que você sempre tem em lavanderia, mas tem um terceiro também, o varal, que é outro item que você pode encontrar diversos modelos. Vou mostrar eles aqui porque pode ser que alguns você nem tenha visto. Temos esses suspensos que são ótimos para espaços pequenos, assim as roupas ficam lá para cima, sem te atrapalhar. Tem alguns modelos que você desce uma vareta de cada vez, é super prático. Ou também ele pode ser retrátil, fixo na parede. Caso você tenha um pouco mais de espaço, também tem os clássicos varais de chão, que você abre só quando for usar, pode até levar para outro lugar, como a sacada, por exemplo, e no resto do tempo deixa ele dobrado, guardado no cantinho. E um modelo bem legal é esse varal escondido, que fica só essa caixinha na parede, ou em algum móvel, e aí você puxa a cordinha dele só quando for pendurar as roupas. A gente já fez isso em um projeto nosso, nessa varanda gourmet. Nesse caso, a lavanderia do casal estava integrada com a cozinha, sem espaço disponível para a instalação de um varal convencional. Eles necessitavam de uma solução para pendurar roupas na varanda, mas ao mesmo tempo desejavam deixar escondido esse varal quando estivessem utilizando o espaço para fazer um churrasco, receber os amigos. E a solução foi muito legal. Então você com certeza vai encontrar um varal que faça sentido para sua lavanderia e para o seu dia a dia. Vamos falar agora sobre os armários, porque além de máquina, tanque e varal, eu sei que você tem outras coisas para guardar aí na lavanderia. Então antes de escolher esses mobiliários, sejam comprados prontos ou planejados, pense em tudo que você vai precisar guardar ali. Produtos de limpeza, balde, vassoura, rodo, aspirador de pó, tudo isso vai influenciar tanto no tamanho quanto nas divisórias internas que ele precisa ter. Quem nunca viu uma lavanderia que os baldes ficam no chão simplesmente porque não cabem em nenhum dos nichos do armário? Claro que pode ser que o armário seja realmente pequeno, mas muitas vezes foi só por falta de planejamento do móvel mesmo, e o balde não cabe em nenhum dos espacinhos dele. Você precisa pensar no seu dia a dia. Lembre que cada cantinho, por mais estreito que seja, pode caber uma prateleirinha para produtos de limpeza. Se tem algum canto que o armário consegue ir do chão até o teto, reserve ele para vassouras e rodo. Outra coisa legal para incluir nesse móvel, caso tenha espaço, é claro, são os cestos de roupa suja. Uma dica boa é fazer essa parte meio vazada e assim não fica tão abafado ali dentro. E falando em abafado, algumas lavanderias têm central de gás na parede. Uma maneira legal de você esconder isso é com marcenaria vazada, algum ripado, por exemplo. Caso você tenha armários aéreos do lado, pode até fazer um móvel único, fica super bonito. Mas se essa parte de cima for mais livre, um varão para pendurar alguns cabides também é uma das possibilidades para você ter nesse móvel. Isso funciona super bem para quem tem bastante camisa e lava elas em casa. E se você tem o costume de passar roupas, uma ideia boa é embutir uma tábua de passar em algum desses espaços, para que ela fique recolhida quando você não está usando. Quando a lavanderia e a cozinha ficam próximas ou até mesmo integradas, algumas pessoas também gostam de deixar os cestos de lixo nesse móvel. Assim ele fica um pouquinho mais afastado da cozinha, mas ainda com fácil acesso. Aqui eu dei ideia de vários itens para você na sua lavanderia, mas eu sei que é bem difícil que todas elas caibam no seu espaço. Eu quis justamente mostrar que as possibilidades são muitas, então você precisa avaliar quais vão ser as suas prioridades, o que vai facilitar mais no seu dia a dia. Você viu que os móveis planejados na lavanderia nos trazem muitas possibilidades, né? Mas e quando você não tem espaço para esses armários ou não quer investir em móveis sob medida? O que fazer? Aqui você foca em itens prontos, mas que também vão deixar a sua lavanderia organizada. Eu vou te mostrar. No lugar de armário suspenso, se você optar por prateleiras presas com mão francesa mesmo e guardar as coisas em cestinho de palha, por exemplo. Olha como fica fofo. Você pode também comprar alguns potes bonitos para guardar o sabão e o amaciante. Colocar algumas plantinhas junto vai trazer um certo aconchego para esse ambiente, mesmo ele sendo um espaço de serviço. As vassouras, caso você não consiga fazer um armário para elas, tem como pendurar na parede, atrás da porta. Colocando um suporte ou até um pegboard, elas ficam super organizadas. E para finalizar esse vídeo, eu vou te dar algumas dicas sobre cores e materiais para sua lavanderia. Primeiro, no piso. Você já deve imaginar que meu conselho é optar por um piso cerâmico ou porcelanato para esse espaço, já que é um cômodo que chamamos de área molhada. Caso você escolha o porcelanato, lembre que os polidos são mais escorregadios, então o acetinado é uma decisão mais segura. Nas paredes é legal você ter um revestimento cerâmico também, mas não precisa ser em todas elas não. Pode ser só na parede que tem o tanque e a máquina, e nas outras pode ser uma pintura com alguma tinta lavável. Aqui, nossas possibilidades de revestimento são inúmeras, e você pode até aproveitar para dar um toque de cor na sua lavanderia, deixar ela mais alegre. Muitas pessoas nem pensam nessa possibilidade e acabam indo direto para o branco, mas a
cor pode dar um charme e uma personalidade a mais pro espaço. Eu sei que muitas vezes a lavanderia já vem com aquele azulejo branco direto da construtora, mas aí se você quiser trazer uma cor pro ambiente, pode ser na marcenaria também. Um verde, um azul, eu particularmente acho que fica uma gracinha. E é claro que se no seu caso a lavanderia é integrada com a cozinha, a melhor opção é manter a paleta de cores. Assim, o espaço fica realmente como um só, dá até uma amplitude maior caso ele seja pequeno. E outra dica para aumentar o espaço, caso ele seja pequeno: cores claras e uma boa iluminação. Pode acontecer da lavanderia não ter uma janela para entrar luz natural, como nesse caso. Então, a luz artificial vai fazer toda a diferença. Por ser uma área de serviço, pode colocar uma luz branca, é uma boa opção. Eu espero que você tenha tido muitas ideias para deixar a sua lavanderia muito mais bonita e funcional. Então, se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que tem uma lavanderia pequena e que não tem ideia de como deixar esse ambiente bonito e organizado, compartilhe esse vídeo com ela e se inscreve no canal. Realmente é super comum as pessoas terem dúvidas de como reformar a casa da melhor maneira possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que fizemos sobre como criar mais espaço no seu banheiro minúsculo e deixá-lo mais prático.